Ok, então nós vimos o conceito de pirâmide gaussiana para reduzir o tamanho de uma imagem. Mas e se o que acontece se o nosso objeto daquela nossa subimagem, na verdade, for maior do que o que está contido na nossa cena? Porque a gente viu o exemplo contrário, né? Se o meu objeto na minha subimagem é menor do que está na nossa cena. Se ele é menor, então basta nós reduzirmos a resolução da nossa imagem. Mas se ele for maior, o que nós temos que fazer é aumentar a resolução da nossa imagem, certo? Ou reduzir a redução da subimagem, é possível também. Mas nós podemos precisar aumentar a resolução da nossa imagem. E essa questão de aumentar a resolução da imagem, ela aparece em várias situações, que é inclusive a ideia de tentar melhorar a qualidade de uma imagem que tem uma resolução muito baixa. A ideia, a operação de aumentar a resolução de uma imagem, ela recebe o nome de interpolação. Interpolação é um assunto que até aparece em muitas situações aí. Por exemplo, muitas vezes ele aparece com o nome upscaling, que é você aumentar a resolução de uma imagem. Ela aparece em ideias até em televisões, por exemplo, de você ter uma resolução 4K que não é nativa da televisão. Ou seja, você tem uma imagem que é Full HD, mas aí você faz um upscaling ou uma interpolação dessa imagem para que ela tenha a resolução 4K. Então, e aparece também em várias outras situações aí a ideia de você tentar aumentar a resolução da sua imagem. Mas é importante lembrar que você fazer a interpolação de uma imagem, você não está adicionando informação à sua imagem. Você pode estar aumentando a resolução, ou seja, você está aumentando a informação no sentido de dado, de armazenamento, mas você não está aumentando informação sobre a sua imagem original, sobre o seu objeto. Você não está criando, você não consegue criar informação que não existia na sua imagem original. Né? Você está só tornando a imagem visualmente mais agradável de olhar, através do preenchimento de valores intermediários ali da sua imagem. Mas a gente vai ver, espero que fique mais claro ali, conforme a gente for vendo como fazer a interpolação. Para entender a ideia de interpolação, vamos começar com o sinal 1D. Então vamos imaginar que a gente tem esse seguinte sinal. Nós temos uma função de x, nós conhecemos os valores aqui, na posição 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 desse sinal. Então nós temos os valores aqui, na posição 5 a função tem o valor 1, posição 6 ela tem o valor 4, na 7 o valor 8 e assim por diante. Ok? Então nós temos esse sinal. E esse sinal ele tem quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Uma forma de representar esse sinal é através de um array, certo? Esse array, nós temos os índices, mas nós teremos que salvar também para cada índice qual o valor em x, ok? E para cada um desses índices nós temos lá a amplitude do sinal. Então, amplitude 1, 4, 8 aqui, 10, 10, 8 e 6, ok? Então, esse array é uma forma de representar a amplitude desse sinal, magnitude. Agora, vamos supor que esse sinal que nós tínhamos, nós queremos dobrar a resolução desse sinal, que é equivalente a nós dizermos que nós queremos diminuir pela metade o nosso intervalo de amostragem. Então, o nosso intervalo de amostragem, que era 1, ou seja, a cada 1, quando x varia de 1, eu estou amostrando meu sinal, agora eu quero ter o meu sinal quando x varia de meio. Ou seja, eu quero reduzir o meu intervalo de amostragem de 1 para meio, que é equivalente a dobrar a resolução do meu sinal. Para isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso encontrar os valores do meu sinal na posição 5,5, 6,5, 7,5, 8,5, 9,5 e 10,5, certo? Eu tenho que saber qual o valor do meu sinal nessas posições intermediárias. Se eu conseguir fazer isso, eu vou ter um sinal resultante que tem o dobro da resolução do meu sinal original, certo? Essencialmente, eu quero criar um array e encontrar quais são os valores intermediários entre os valores do meu sinal. Então, essa é a operação que eu quero fazer. Existem diferentes formas de fazer isso, e na verdade elas diferem especialmente no custo computacional e na qualidade do resultado final. Quanto maior o custo, melhor a qualidade que eu consigo do resultado final. A interpolação mais simples que a gente pode fazer é a chamada interpolação de vizinho mais próximo. Nessa interpolação, o que a gente faz?
Então vamos imaginar que eu tenho só esses dois pontos aqui. Eu tinha o meu sinal na posição 5 e o meu sinal na posição 6. E eu quero definir qual o valor do meu sinal na posição 5,5. A interpolação de vizinho mais próximo, eu simplesmente escolho o valor do meu vizinho mais próximo e coloco nesse ponto. E aí, se eu tenho um empate, igual nesse caso aqui, né, eu tenho dois vizinhos mais próximos, eu escolho um deles, por exemplo, o anterior, e ponho o valor dele nesse ponto. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter esse valor para a minha posição intermediária. Então, como o ponto mais próximo aqui é o 5 e o 6, eu escolhi o anterior e eu ponho o valor do meu ponto na posição 5 no meu ponto na posição 5,5. E aí eu vou ter esse resultado. Então, meu array vai ter o valor 1, 1 e 8. Essa interpolação de vizinho mais próximo, ela tem um custo bem baixo de ser executada e ela é utilizada em algumas situações, especialmente em imagens binárias, né? E ela tem nós dizemos que essa interpolação ela possui a ordem zero. Nós vamos ver, talvez fique um pouco mais claro quando a gente for ver as outras ordens, né? Mas só lembrem que ela possui a ordem zero, que é a ordem mais simples, digamos assim, a interpolação mais simples que a gente pode fazer, que é simplesmente pegar o valor mais próximo. Então, aquele nosso sinal original, se a gente fizer a interpolação de vizinho mais próximo, a gente vai ter esse resultado aqui, certo? Vai simplesmente copiar para os pontos desconhecidos que são nas coordenadas aqui 5,5, 6,5, 7,5 e assim por diante. Nós vamos simplesmente copiar o ponto anterior e obter um sinal desse tipo. Aqui a gente já consegue ver um artefato da interpolação de vizinho mais próximo, né, que ele tende a gerar esse sinal em escada. Ou seja, nós não temos uma continuidade muito boa do nosso sinal. Se isso fosse uma imagem, a gente conseguiria ver tipo uns bloquinhos na nossa imagem, né? Uma escada assim, conforme as intensidades estão variando. Uma outra interpolação, essa já bem comum de ser usada, é a interpolação linear entre os valores do nosso sinal. Na interpolação linear, vamos supor então que a gente tem um certo ponto desconhecido x0, que a gente quer calcular o nosso valor, e o ponto à esquerda a gente vai chamar de xz, a posição, né, do ponto à esquerda vai ser de xz e a posição do ponto à direita de xd. Como a gente tem dois pontos, o xz e o xd, e os valores respectivos da função, nós podemos definir uma reta entre esses dois pontos, certo? Uma reta define dois pontos. Então, nós podemos definir uma reta entre eles, e aí o nosso ponto x0 vai ser um valor nessa reta. Então, a equação da reta, aí a gente tem que lembrar ali do vestibular, né? Eu posso encontrar a equação da reta usando dois pontos. Então, uma forma de equação seria essa daqui, né? O meu valor num ponto qualquer y0 vai ser igual ao valor do y à esquerda, mais o coeficiente angular aqui, que é dado por yd menos ye, dividido por xd menos xz, vezes a minha posição num ponto aqui qualquer que eu quero, menos o xd, no caso aqui à direita. Né? Na verdade aqui é para ser xz, certo? Aqui deveria ser xz, porque o meu ponto ye é esse daqui, né? Então tem que ser xz aqui também. Ok? Então, eu tenho essa equação da reta. E aí, dada essa equação, para qualquer ponto entre xz e xd, eu posso encontrar qual o valor que eu deveria ter da minha função nessa região intermediária. Essa interpolação é chamada de ordem 1, pois ela é formada por uma reta, ou seja, um polinômio de grau 1. Aqui nós temos um polinômio de grau 1 em x, certo? Então eu tenho aqui o termo constante e um coeficiente multiplicando minha variável x. Então eu tenho um polinômio de grau 1, por isso eu tenho ordem 0, ou melhor, ordem 1. Por isso que a interpolação linear é chamada de ordem 1. E uma coisa bem interessante, que a interpolação de ordem 1, que é a interpolação linear, ela garante a continuidade do sinal. Ou seja, o meu sinal resultante é contínuo, o que não ocorre na interpolação de ordem 0. A gente viu lá no resultado da interpolação de ordem 0 que aconteceu aquelas descontinuidades que deram origem lá ao que eu chamei de uma escada, né? Uma variação abrupta do meu sinal. Na interpolação linear, o meu sinal resultante é sempre contínuo.
E aí, se eu aplicar essa interpolação linear a todos os pares de pontos do meu sinal, eu vou ter esse resultado aqui. E notem uma outra coisa bem importante, né? Na interpolação de ordem zero, eu precisei só de um ponto para definir o valor do meu ponto intermediário, certo? Eu precisei só de um vizinho. Na interpolação de ordem 1, que é a linear, eu precisei de 2 pontos, certo? Então aí já dá para notar uma certa tendência. Conforme eu aumento a ordem da minha interpolação, eu vou tornando ela de maior qualidade, mas eu vou precisando de mais pontos para definir o resultado da interpolação, certo? E nós vemos aqui, pelo resultado da interpolação linear, é que ela teve uma qualidade muito boa já no resultado. E muitas vezes é a interpolação linear que é usada em várias técnicas aí, porque ela já proporciona resultados bons o suficiente para várias coisas que a gente precisa fazer, né? Mas a interpolação linear ela ainda tem um pequeno porém, que é a questão das derivadas. A interpolação linear ela gera uma função contínua, mas a derivada de uma interpolação linear não é contínua, certo? Ou seja, se eu tinha os meus pontos ali, supondo que eu tenho alguns pontos aqui do meu sinal, e aí eu fui lá e fiz uma interpolação entre esses pontos. Eu vou ter lá uma reta definida entre esses dois pontos, uma outra reta entre esses dois, uma outra reta aqui e uma reta aqui. A gente consegue ver que na junção entre duas retas aqui, ou seja, nos meus pontos originais, a minha derivada aqui ela não está definida nessas regiões, porque existe uma variação abrupta da minha função. Lembrando que uma coisa desse tipo aqui, né, uma variação desse tipo, ela não tem derivada nessa região, porque a derivada aqui ela não é contínua, né? Então a interpolação linear nesses pontos aqui, a derivada não é contínua. Ou seja, a nossa função não é completamente suave após a interpolação. Ela, ao longo da reta aqui, a gente pode dizer que ela é suave, mas aí de repente a função muda de, de inclinação subitamente, depois muda de inclinação subitamente e assim por diante. Ou seja, as derivadas não são suaves, né? Não são contínuas da minha função resultante. Uma interpolação cujas derivadas são contínuas, ou seja, a função é bem mais suave, é a interpolação cúbica. Na interpolação cúbica, ela é muito utilizada porque ela tem um custo maior que a linear, mas ela tende a dar resultados muito bons, muito suaves, né? Essa interpolação possui ordem 3, que a gente diz, e ela, em geral, precisa de 4 pontos no total para a gente calcular essa interpolação, ou seja, 2 vizinhos à esquerda e 2 vizinhos à direita, certo? E, assim, como nós temos a derivada contínua nessa interpolação, então ela é mais suave. A equação da interpolação cúbica ela é mais chata da gente ver, ela é bem grande e um pouquinho complicada, mas a gente vai ver que a gente pode fazer a interpolação cúbica usando uma outra técnica que vai simplificar bastante o cálculo da interpolação, né? Então, por enquanto, fica só essa mensagem. Nós temos a interpolação de ordem zero, que é a interpolação de vizinho mais próximo, que leva a uma função não contínua. Nós temos a interpolação de ordem 1, que é a interpolação linear, que leva a uma função contínua, mas não suave, ou seja, as derivadas não são contínuas. E nós temos a interpolação de ordem 3, que é a interpolação cúbica, que leva a uma função que é contínua e cuja derivada também é contínua, ou seja, a função resultante é suave. Ok? Bom, e agora nós acabamos de ver aí as técnicas de interpolação, e nós vamos ver como nós podemos aplicar aquelas mesmas técnicas usando convolução. Ou seja, nós podemos definir filtros adequados que vão fazer operações que são equivalentes àquelas ideias de pegar o valor do vizinho mais próximo, de calcular uma reta e olhar o ponto intermediário dessa reta e também da convolução cúbica, da interpolação cúbica. Então nós vamos ver como fazer essas operações por convolução. Primeiramente, vamos lembrar o nosso objetivo. Nosso objetivo então era, dado um certo sinal, nós queríamos dobrar a resolução desse sinal. Para isso, nós temos que encontrar os valores do sinal ou estimar valores do sinal em posições intermediárias desse sinal, né? Que é essencialmente nós temos um array
e nós temos que estimar as posições intermediárias aqui desse array. Para fazer essa interpolação, vamos primeiro imaginar que nós temos aqui um filtro caixa. Então vamos definir esse filtro, 00, 11, 000, certo? Vamos imaginar que nós definimos esse filtro. E aí o que eu posso fazer? Se eu tenho o meu sinal lá que tinha os valores 1, 4, 8, 10, 10, 8, 6, eu gero um novo sinal em que eu coloco o valor 0 nos pontos intermediários do meu sinal original. Então eu ponho lá o valor 1, seguido do 0, valor 4, seguido de 0, 8 e 0, 10 e 0 e assim por diante. Então eu vou ter um sinal que na verdade ele tem quase o dobro do meu sinal original, certo? Só o último ponto aqui que eu não pus 0. Então ele tem o tamanho do meu sinal original vezes 2, menos 1, porque eu não pus o 0 no último elemento aqui. Então eu tenho esse sinal com o dobro de tamanho. E dá para ver que se eu fizer a correlação cruzada desse sinal com esse filtro que eu defini aqui, eu vou ter exatamente a interpolação de vizinho mais próximo. Ok? Vamos ver isso fazendo passo a passo, né? Então eu tenho o meu sinal, em que eu pus os zeros, e agora eu vou fazer a correlação cruzada do meu sinal com esse filtro aqui. Então a posição central do filtro é aqui. Quando eu estiver aqui com 1, e se eu preencher com zeros esse sinal, né? Eu vou ter 1 vezes 0 aqui, 0, mais 1 vezes 1 vai dar 1. Quando meu filtro tiver uma posição para a direita, eu vou ter 1 vezes 0, 0, 1 vezes 1, 1. Aí eu movo meu filtro mais para a direita, 1 vezes 4, 4, 1 vezes 0, que é aqui, 0. Então o valor vai dar 4. Aqui também, 1 vezes 4, ou melhor, 1 vezes 4, 4, mais 1 vezes 0 que está aqui, é 0. Então vai dar 4. E assim por diante. Então, essencialmente, esse filtro aqui é como se eu estivesse copiando o meu valor à esquerda da posição em que eu tenho 0 aqui, para essa posição. Então, quando o filtro está aqui, eu vou copiar o valor 1 que está à esquerda. Quando o filtro está nesse 0, eu vou copiar o valor 4 que está à esquerda. Nesse 0, eu vou copiar o valor 8. E assim por diante. Então, essencialmente, eu vou ter um sinal resultante que é completamente equivalente ao fazer uma interpolação de vizinho mais próximo, de copiar o sinal do vizinho, ou melhor, o valor do vizinho anterior, certo? Então, isso é uma coisa bem interessante, certo? Aquela operação de vizinho mais próximo que eu teria que ter lá um if, um for, realmente fazendo uma operação específica, basta eu usar as funções que nós já implementamos de correlação cruzada ou convolução, definir esse filtro e eu tenho a interpolação do meu sinal. Da mesma forma, eu posso fazer uma interpolação linear. Para isso, eu defino esse filtro W2, e esse filtro W2 ele é definido pela correlação cruzada de W com ele mesmo, onde o W é aquele filtro 001, 000, ou melhor, 0011, 000, certo? Se eu fizer correlação cruzada do filtro W com ele mesmo e dividir por 2, eu vou ter esse filtro aqui. Que ele tem um formato parecido com um triângulo, certo? Ele é 0, depois ele é meio, 1, meio e 0. Então é como se fosse um triângulo. Se eu fizer, então, a correlação cruzada desse filtro com o meu sinal, o que eu vou ter? Quando o centro estiver nessa posição, eu vou ter meio vezes 0, mais 1, mais meio vezes 0, vai dar 1. Quando o filtro estiver nessa posição, eu vou ter meio vezes 1, mais 0, né? 0 vezes 1, mais meio vezes 4. Isso aqui é equivalente a eu pegar 1 mais 4 e dividir por 2. Que se você for ver lá, se eu fizer uma reta que passa pelos pontos 1 e 4 nessas posições e pegar o ponto intermediário, ele vai ser exatamente 2,5. Certo? Da mesma forma, quando meu filtro estiver quando o 1 do meu filtro estiver no 4, eu vou simplesmente copiar o valor 4. Quando ele estiver em cima do 0, eu vou fazer a mesma coisa. É como se eu pegasse uma reta que passa pelos pontos de amplitude, né, 4 e 8, e eu pego o ponto intermediário, eu vou ter o valor 6. E assim por diante, eu vou ter como resultado uma interpolação linear do meu sinal original, usando esse filtro aqui. Da mesma forma, eu posso definir um outro filtro, W3, que faz uma coisa parecida com a interpolação cúbica. Ela não é exatamente interpolação cúbica, mas ela é bem parecida.
Então eu pego o meu W2, correlação cruzada com ele mesmo, divido por 2, eu vou ter esse filtro aqui. Que dá para ver que é uma função um pouco mais suave, que ela cresce, tem o pico no meio aqui e depois diminui. Ela vai dar um resultado parecido, não é exato, porque essa interpolação ela vai alterar um pouco os valores originais do meu sinal. Uma coisa importante da interpolação é que a interpolação por si só, no sinal resultante, onde nós conhecíamos o sinal, eles continuam tendo exatamente o mesmo valor, certo? Então a gente viu na interpolação de vizinho mais próximo, ou na linear, ou na cúbica, no meu sinal resultante, os valores originais do meu sinal eles continuam existindo ali exatamente com os mesmos valores. Então nesse filtro aqui a gente vai mudar um pouco os valores do nosso sinal. Mas é possível mostrar que esse filtro aqui, ele faz uma interpolação cúbica de ordem 3 exata, e então ele pode ser usado para fazer essa interpolação cúbica que é mais suave do que a interpolação linear, né? Dá um resultado mais suave. E a gente consegue ver também que o filtro ele tem que ser maior do que a interpolação linear. Aqui ele tem que ter essas 7 posições para a gente conseguir fazer essa interpolação cúbica, certo? Mas notem que nós continuamos precisando usar 4 pontos para fazer a interpolação. É que 2 pontos aqui são zero e na verdade eles não precisam ser usados. Nós continuamos com os 4 pontos no entorno do nosso ponto que a gente quer fazer a interpolação. Bom, então, qual seria uma forma geral da gente realizar a interpolação por correlação cruzada? Dado um certo sinal fn, possuindo um certo intervalo de amostragem, então a interpolação de ordem 0 ou 1 ou uma interpolação aproximada de ordem 3 pode ser feita usando correlação cruzada daquele filtro simples, ou a gente pode fazer a interpolação cúbica de ordem 3, né, exata, usando aquele outro filtro que a gente viu. Né? Então, se a gente quer interpolar um sinal usando um novo intervalo de amostragem igual a Δx sobre R, ou seja, nós queremos aumentar a resolução por um fator R, nós vamos usar esse seguinte procedimento. Nós geramos um novo sinal, Fn, definido da seguinte forma. Esse Fn ele vai ter, o Fn til, né? Ele vai ter o valor do sinal original se n for divisível por R, onde n é a posição do valor e R é o nosso intervalo, nosso fator aí de amostragem. Né? Então, se for divisível, nós pomos o valor do sinal. Se não, nós colocamos o valor zero. Então, por exemplo, se R for 2, nós vamos colocar o valor do sinal original na posição 0, 2, 4, 6, 8, e assim por diante. E vamos colocar o valor zero na posição 1, 3, 5, 7, 9 e assim por diante. Que é essencialmente aquela operação de preencher com zeros. E aí nós definimos um filtro caixa W com uma certa altura 1 e largura R. E aí, para a interpolação de uma dada ordem, nós usamos aqueles filtros que a gente acabou de ver. Ou o filtro 0 igual para ordem 0 igual a W, o filtro para ordem 1 igual a correlação cruzada de W com W, ou para a ordem 3, nós podemos fazer a correlação cruzada de W1 com W1, ou usar aquele filtro WC, certo? E aí você calcula a correlação cruzada entre esse sinal com zeros e o filtro gerado, e você tem o resultado da interpolação. Só é importante notar aqui que os índices a gente fez uma pequena alteração para deixar eles condizentes com a ordem. Nos slides anteriores a gente chamou o W1 de W2 e o que seria aqui o W2 de W3, né? Mas aqui é interessante usar um nome realmente que corresponde à ordem. Então, a ordem 0 é o W0, a ordem 1 é o W1 e a ordem 3 seria o W3. E um outro detalhe é que dá para perceber, né, que a gente só consegue usar a correlação cruzada para fazer a interpolação quando o nosso R ele é inteiro. Quando esse valor de R aqui ele é um valor inteiro. Por quê? Porque a gente tem que preencher com zeros o nosso sinal. E a gente só consegue preencher com zeros quando a gente quer, por exemplo, dobrar o tamanho do sinal, ou triplicar, quadruplicar e assim por diante. Se o R for fracionário, por exemplo, eu quero agora mudar o meu intervalo de amostragem num fator 1.2. Aí eu já tenho que realmente usar aquelas outras técnicas que a gente viu, por exemplo, interpolação linear ou interpolação cúbica
sem usar correlação cruzada, né? Então essas técnicas só funcionam quando o R é inteiro, que é uma situação bem comum, o R ser inteiro, para fazer a interpolação. Bom, então né, nós vamos ver esse notebook também de interpolação 1D para fazer a interpolação de sinais 1D, né, unidimensionais. Bom, isso que a gente viu até agora é para a interpolação de um sinal 1D. E no caso de imagens? No caso de imagens é bem parecido. Eu tenho ali a minha imagem original e vamos supor que eu quero dobrar a resolução dessa imagem. Eu gero uma nova imagem com o dobro do número de elementos. E aí, se eu quero dobrar, então eu vou pôr o meu valor e eu vou pôr o valor a cada duas linhas e duas colunas, né? Então eu tenho aqui os meus valores originais representados pelos quadradinhos cinza e entre esses valores originais eu coloco zero inicialmente, mas eu posso tentar identificar qual o valor que esse pixel intermediário vai ter, certo? Ou seja, se eu quiser calcular isso por correlação cruzada, eu coloco zeros e faço a correlação cruzada. Ou eu simplesmente tento identificar quais os valores que eu tenho que ter aqui intermediários. No caso da interpolação por vizinho mais próximo, tipicamente eu pegaria, por exemplo, o valor desse pixel aqui e colocaria nesses três, que são os vizinhos próximos. E aí, para esses outros 3 pixels aqui, eu colocaria o valor desse cara aqui. Para esses 3, o valor desse e assim por diante. Você teria, para cada trinca aqui de pixels, o valor do vizinho aqui na esquerda e acima, como sendo mais próximo. Então você só reproduz os valores e é bem simples de fazer. No caso da interpolação linear, nós temos agora duas dimensões para fazer essa interpolação. Por isso, a interpolação linear de imagens ela é chamada de interpolação bilinear. Porque nós vamos ter que fazer, na verdade, duas interpolações lineares. E a situação que a gente vai ter é essa daqui. Nós vamos ter um dado ponto, que a gente quer calcular o nosso valor interpolado. Nós temos os pixels aqui na linha e coluna anterior e na próxima linha e coluna. Então, para um dado ponto, eu vou ter lá um pixel na posição x1, y1, posição x1, y2, na posição x2, y1 e posição x2, y2. Ou seja, eu preciso de 4 pontos para fazer a interpolação bilinear. Porque são duas interpolações lineares. Que na verdade, a gente costuma falar que são duas, mas se for ver, na verdade são 3 interpolações, certo? Porque qual que vai ser a técnica para calcular então o valor desse pixel usando retas, essencialmente, né? O que eu faço primeiro é calcular o valor nessas posições vermelhas indicadas aqui. Nessa posição e nessa posição aqui e nessa posição aqui, né? Note que para calcular os valores nessas duas posições, eu preciso fazer duas interpolações lineares. Eu tenho o valor aqui x1, y1 e o valor x2, y1. Esses dois valores vão definir uma reta, porque lembrando, para cada posição, o y1 vai ser constante, certo? Então eu não vou precisar usar ele. Eu vou ter uma reta, se eu fizer um corte aqui de perfil, vamos imaginar que eu tenho um corte de perfil aqui. Eu vou fazer um corte de perfil, então eu vou ter um gráfico aqui em que eu vou ter a posição x, e aí eu vou ter um elemento x1 aqui, x1 e x2. Então eu vou ter o x1 e x2, e aqui eu vou ter a intensidade, então eu vou ter a intensidade na minha imagem em função de x, certo? Então eu vou ter, bom, pode ser a mesma cor aqui, eu vou ter para um dado ponto um certo valor de intensidade aqui, para um outro ponto um outro valor de intensidade aqui. Então, essencialmente, eu vou ter isso e aí eu vou estar querendo calcular qual o valor de intensidade numa certa posição x0 aqui. Para isso, eu vou ter uma reta entre esses dois pontos. Só desenhar o ponto aqui. Eu vou ter um ponto aqui e um ponto aqui. Eu vou ter uma reta entre esses dois pontos, indicando como que a intensidade varia entre x1 e x2. Então, só também para indicar aqui, eu vou ter a intensidade I1. E aqui eu vou ter uma intensidade I2. Certo? Então, para um certo valor x0,
eu posso fazer uma interpolação linear para encontrar em qualquer região aqui intermediária qual a intensidade nessa região, nesse ponto aqui x0, certo? Então, essencialmente, se eu olhar para esses valores aqui, para um dado y, né, para o y1, eu consigo encontrar qual o valor de intensidade interpolado nessa posição x0. Fazendo aquela mesma equação que a gente viu. Encontra a equação da reta, para essa intensidade é essa posição, a outra intensidade é outra posição, e encontro o valor intermediário. E eu posso fazer a mesma coisa no y2. Eu olho aqui o x1 e x2 nessa reta aqui, encontro qual o valor de intensidade intermediária entre esses dois pontos. Vai ser esse cara aqui. Agora, então, eu tenho dois pontos com os valores de intensidade respectivos. Então, o que eu faço agora é uma interpolação na direção y. Eu interpolo entre esses dois pontos. Então, agora eu vou ter uma interpolação entre esse ponto y2 e o ponto y1, nessa posição x0 aqui, e eu encontro qual a intensidade intermediária entre esses dois pontos. Ok? Com isso, eu tenho a intensidade entre os 4 pontos interpolada linearmente. A gente vai ver um exemplo prático disso, como fazer isso no notebook, mas só para a gente ver um exemplo legal aqui de interpolação de cores, porque a gente pode também, se eu tenho certas cores e certas posições, fazer a interpolação linear para encontrar as cores intermediárias. Então, digamos lá que eu tenho um quadrado aqui, eu tenho a cor vermelha no canto esquerdo superior e o direito inferior, a cor azul no canto esquerdo inferior e a cor verde aqui no superior direito. Eu posso, por interpolação bilinear, encontrar quais os valores intermediários dessas cores, certo? Que essencialmente é interpolar cada canal separadamente. Então eu pego o canal vermelho e interpolo as posições intermediárias. Pego o canal verde, interpolo os valores intermediários. E o azul também. E aí eu junto o resultado e eu vou ter cores intermediárias a partir de só 4 pontos originais. Dá um resultado legal aqui, bacana de visualizar. Bom, para a imagem, assim como foi feito no sinal 1D, nós podemos também usar correlação cruzada para fazer a interpolação de uma imagem. Então, primeiro, vamos lembrar daquele filtro que a gente tinha, que a gente vai chamar de WTIL. Vamos assumir esse filtro aqui, né, 0, 1, 1, 0, 0. Esse filtro pode ser usado para interpolação de vizinho mais próximo. A gente pode definir esse novo filtro, que é o meu original transposto vezes o original, certo? Esse filtro W. Transposto, lembrando, eu vou transpor esse vetor, que ele é uma linha, ele vai virar uma coluna, certo? E aí eu vou multiplicar por esse outro vetor linha. Essencialmente é fazer essa operação. Então eu vou ter esse meu filtro, que agora é uma linha, multiplicado pelo meu filtro, que é uma coluna. Então, lembrando, eu transpus o filtro nessa posição aqui. E aí a multiplicação matricial, né? Primeira linha vezes primeira coluna vai dar o primeiro elemento. Primeira linha vezes primeira coluna dá o segundo elemento aqui na primeira linha. E assim por diante, como o elemento aqui é zero, vai dar tudo zero na primeira linha. Na segunda linha, primeira linha vezes primeira coluna dá zero. Desculpa. Segunda linha vezes primeira coluna dá zero. Segunda linha vezes segunda coluna, multiplicou 1 por 1, deu 1. Segunda linha, terceira coluna, deu 1 também. Depois zero e assim por diante. Então, fazendo essa multiplicação, eu tenho esse filtro, resultado aqui, que a gente consegue ver, ele tem o mesmo jeitão do nosso filtro caixa 1D aqui. Ele é um filtro caixa 2D, essencialmente. Ok? E dá para ver que ele vai fazer justamente aquela operação. Só que aqui quando esse 1 estiver em cima de um dado pixel, ele vai só copiar valores que são zero. Quando ele estiver em cima de um pixel que tem o valor zero, ele vai estar copiando um pixel que está em cima, ou na esquerda, ou na diagonal aqui, e colocando o valor naquela posição. E para fazer a interpolação bilinear, então? Nós podemos fazer o mesmo procedimento que foi feito em 1D. Nós pegamos aquele filtro caixa que a gente acabou de definir ali, nós fazemos a correlação daquele filtro caixa com ele mesmo, e o resultado vai ser um novo filtro que tem essa cara aqui, uma função tenda, que é uma pirâmide de certa forma, né? Só que se a gente visualizar ela em 3D,
É como se fosse uma pirâmide um pouco mais arredondada, né, digamos. Mas vai ser algo desse tipo. E com isso, nós temos uma função que, se nós fizermos a correlação cruzada da nossa imagem, preenchida com zeros, né, por esse filtro aqui tenda, nós teremos a interpolação bilinear do nosso sinal. Então vamos ver um exemplo aqui. Eu tenho a minha imagem original e ela tem um certo tamanho aqui, aproximadamente, eu diria que um 32 por 32 pixels. Né? Eu posso aumentar a resolução dessa imagem fazendo uma interpolação de vizinho mais próximo. Com isso, eu tenho uma imagem de tamanho 64 por 64 e que, lembrando, foi copiado os valores mais próximos para cada pixel resultante. Eu posso fazer uma interpolação bilinear, que vai dar esse resultado aqui, ou uma interpolação bicúbica. Então a gente consegue ver que da interpolação de vizinho mais próximo para bilinear, existe uma diferença bem grande de qualidade, certo? Ficou bem mais suave o resultado aqui na bilinear, porque a minha função é contínua. Entre a bilinear e a bicúbica, a diferença foi bem mais sutil. Teve uma pequena diferença, eu diria, por aqui, assim, ficou um pouco mais suave em algumas regiões, mas não foi uma diferença tão grande. Por isso que muitas vezes é usada a interpolação bilinear, que ela é bem eficiente de ser implementada, ela pode ser implementada de forma eficiente e é bem simples e dá resultados muitas vezes bem parecidos com a bicúbica. Mas se realmente a gente quer garantir uma boa suavidade da minha imagem, do meu resultado, nós usamos uma interpolação bicúbica que dá também, como a gente viu, uma derivada contínua, ou seja, minha função não tem transições abruptas. Então, esse é o resultado que a gente obtém para diferentes interpolações. E nós temos então uma imagem que tem o dobro de resolução da original. E lembrando uma coisa que eu comentei, na interpolação não há, nós não adicionamos informação na nossa imagem, no sentido de novos detalhes, por exemplo. A informação que nós temos nessa imagem de maior resolução é exatamente a mesma que a gente tinha na imagem original. Foi adicionado só mais dado, mais valores, mas não uma informação, por exemplo, se eu tinha lá, se o olho do meu fotógrafo tinha um certo nível de detalhes, de variações, ele vai continuar com aquele mesmo nível de variações. Eu não vou surgir uma nova informação sobre o olho do fotógrafo aqui. Isso aqui, inclusive, pode ser visto, esse tipo de situação em que surge informação numa imagem, pode ser visto até em seriados, naqueles seriados de investigação, né, que a pessoa interpola ali o olho da pessoa e aí aparece o reflexo de uma outra pessoa no olho. Então, você consegue ir aumentando a resolução da sua imagem de forma infinita, né? Isso não existe. Se não há informação na minha imagem original, não importa a interpolação que eu fizer, ela não vai aparecer subitamente na minha nova imagem, né? Bom, a gente vai ver essa interpolação 2D de imagem nesse notebook 2D na aula prática. Nós vamos implementar essa interpolação, né? Brincar um pouco com os resultados. E um último conceito que a gente vai ver nessa aula é o de pirâmides laplacianas. Esse tipo de pirâmide ele se baseia na pirâmide gaussiana e é feito um cálculo da diferença entre a interpolação de um dado nível da pirâmide interpolado, ou melhor, a diferença entre a interpolação de um certo nível da pirâmide e o próximo nível. É que em texto, entender essa questão é um pouco complicada, é mais fácil a gente olhar em imagens. Então, se nós temos lá uma certa imagem original, nós fazemos uma suavização dessa imagem e uma subamostragem. Com isso, nós temos um novo nível da nossa pirâmide, no caso da pirâmide gaussiana. Para construir um nível da pirâmide laplaciana, o que a gente faz? Nós superamostramos essa imagem, ou seja, nós adicionamos zero na imagem e interpolamos para ter uma imagem novamente com o dobro da resolução. Então, essa imagem aqui, ela tem o dobro da resolução dessa daqui e ela não vai ser exatamente igual ao original, porque lembrando, quando a gente fez a suavização e a subamostragem, houve perda de informação da imagem original, porque nós não temos mais frequências altas nessa imagem. Ou seja, a partir de um certo valor, nossas frequências foram eliminadas. Né? Então nós tivemos perda de informação. Ao fazer a interpolação, nós recuperamos o tamanho da minha imagem original, mas não é a mesma informação que a gente tem na imagem original. Então, se eu subtrair a minha imagem original dessa imagem interpolada, eu tenho a imagem diferença entre as duas, certo?
E esse é um nível da minha pirâmide laplaciana. É a diferença entre a minha imagem original e uma interpolação dessa imagem que foi subamostrada para mim ter uma imagem com o mesmo tamanho que essa original. Eu tenho então a imagem de diferença. E é interessante notar que, dada a imagem de diferença e dada a imagem subamostrada, a gente consegue recuperar a nossa imagem original. Ou seja, se eu tenho essa imagem aqui armazenada no disco e se eu tenho essa imagem aqui, digamos que eu tenho essas duas imagens armazenadas. O que eu posso fazer? Eu posso pegar essa imagem, interpolar ela para gerar essa imagem, e aí eu somo essa imagem com essa diferença, eu recupero a minha imagem original, certo? Porque essa imagem de diferença foi gerada pelo processo inverso. Então, se eu usar esse processo de aumentar a resolução dessa imagem e aí somar com a diferença, eu vou ter a minha imagem original novamente. Ok? E é importante notar que esse termo de pirâmide laplaciana, na verdade, ele está um pouco incorreto, certo? Que a gente viu que o laplaciano ele está relacionado com a derivada segunda de um sinal ou de uma imagem. Ali a gente não calculou uma derivada segunda, a gente calculou uma diferença que pode ser associada a uma derivada primeira, né? Foi uma diferença entre imagens. Então, na verdade, o termo laplaciano ele pode confundir um pouco da ideia de derivada segunda, mas na verdade não existe essa derivada segunda. O que existe é a imagem de diferença entre os dois níveis da pirâmide gaussiana. Então, a geração dos diferentes níveis da pirâmide laplaciana, eles se baseiam nas diferenças dos níveis da pirâmide gaussiana. Então, para gerar o primeiro nível aqui da pirâmide laplaciana, nós pegamos a imagem nesse segundo nível, interpolamos ela e tiramos a diferença do primeiro nível, que é a imagem original, né? Nós temos o primeiro nível da laplaciana. Para gerar o próximo nível, nós pegamos essa imagem no segundo nível e subtraímos da imagem do terceiro nível interpolada. Tirando a diferença, nós temos o segundo nível. E assim por diante. No próximo nível, é a imagem de um nível da gaussiana interpolado menos o próximo nível. Então, essas diferenças entre níveis subsequentes da pirâmide gaussiana. E uma vantagem da pirâmide laplaciana é que, se eu tenho a imagem no topo da minha pirâmide gaussiana e as imagens da minha pirâmide laplaciana, eu posso recuperar a minha imagem original, certo? Então, imaginando que eu tenho aqui as minhas imagens da pirâmide gaussiana, eu tenho a minha imagem original, eu tenho uma imagem aqui que é a metade da resolução, aí uma outra imagem que é metade, vou cortar esse cara aqui. Bom, desenhar só até aqui. E aí eu tenho também os níveis da minha pirâmide laplaciana aqui. Eu tenho a minha imagem da base, a minha imagem com metade da resolução e uma imagem aqui que vai ser a diferença. Na verdade, eu não vou ter a última aqui. Se eu tenho aqui a minha pirâmide gaussiana e a minha pirâmide laplaciana, se eu armazenar essa imagem aqui, que é o topo da minha gaussiana, e essas imagens de diferença, eu consigo recuperar a minha imagem original, certo? Porque o que eu faço? Eu pego essa imagem, interpolo ela e somo com a minha imagem de diferença. Eu vou ter como resultado essa imagem aqui. E aí eu pego essa imagem, interpolo ela e somo com a minha imagem de diferença, que é a laplaciana aqui. Eu vou ter a minha imagem original, que eu vou ter a reconstrução da minha imagem original. E uma coisa importante de notar é que essa imagem do topo da gaussiana ela é bem pequena, né? Então ela tem um custo pequeno de armazenamento. As imagens da pirâmide laplaciana elas vão conter muitos zeros, onde as diferenças são pequenas, ou são nulas, na verdade, né? E qualquer array que contém muitos zeros, eu consigo comprimir bastante esse array. É fácil comprimir, diminuir o tamanho desse array usando técnicas de compressão, com perda ou sem perda, né? Então é bem fácil eu comprimir os valores da minha pirâmide laplaciana para que, quando eu salvar ela no disco, ela tenha um tamanho bem pequeno. Então eu consigo salvar essa pirâmide laplaciana usando pouco espaço de armazenamento, e salvar também essa pequena imagem aqui do topo da gaussiana vai precisar de pouco armazenamento também. Então eu posso usar a pirâmide laplaciana para compressão de imagens, em que eu salvo a pirâmide laplaciana e só essa imagem do topo, e aí, quando eu precisar ler a minha imagem, eu reconstruo ela para ser a imagem original que eu tinha.
Então, isso é uma aplicação bem interessante de pirâmides laplacianas. Uma outra aplicação legal de pirâmides laplacianas e gaussianas é quando eu quero misturar duas imagens. Então, por exemplo, se eu tenho uma imagem de uma maçã e de uma laranja aqui, se eu simplesmente, se eu quero misturar, né, criar um novo objeto que é uma mistura entre as duas, se eu simplesmente pegar metade de um e juntar com a metade de outro, eu vou ter essa imagem que não é muito agradável visualmente, né? Eu tenho nitidamente uma separação entre os dois objetos, mostrando que realmente são coisas, é uma imagem que foi grudada uma na outra. Já se eu usar uma técnica que usa pirâmides laplacianas e gaussianas, que a gente vai ver inclusive no notebook, eu consigo juntar essas duas imagens misturando aqui os detalhes entre elas. A gente pode imaginar que o que aconteceu aqui é que as duas imagens foram de certa forma misturadas em várias escalas, certo? Elas foram juntadas tanto nos detalhes menores quanto nos detalhes maiores para dar uma imagem, resultado bem suave de transição entre os dois objetos. Bom, o resumo de tudo isso, então, se nós formos realizar a localização de objetos em pirâmides de imagem, qual vai ser o nosso algoritmo, então? Nós vamos iniciar procurando o objeto em um certo nível alto da pirâmide, de baixa resolução. Se um certo limiar de similaridade, isso é importante, nós precisamos ter um limiar de similaridade aqui, que nós vimos exemplos na localização de objetos em que o valor da diferença entre a subimagem e a cena deu zero, ok? Mas em geral não vai dar zero a diferença, sempre vai ter alguma variação entre a imagem que a gente está procurando e a cena que está sendo utilizada, né? Então, na verdade, vai dar um valor baixo e a gente tem que considerar, ok, se a diferença entre as imagens for menor do que um certo limiar, então eu encontrei meu objeto. Se essa diferença não for menor do que esse limiar, eu vou para o próximo nível da pirâmide. Procuro o objeto na minha próxima resolução. Então, se em algum ponto o limiar de similaridade foi atingido, a gente sabe que nosso objeto está naquela região da nossa imagem, certo? Bom, então esse seria um algoritmo básico de busca de objetos em imagens, mas a ideia de pirâmides de imagens, ela é utilizada em muitas outras situações, ok? Como a gente viu, a ideia de gerar uma pirâmide é analisar a minha imagem em várias escalas. Isso é o mais importante, a ideia de escala. Eu alterar a escala dos objetos da minha imagem para poder fazer o que a gente chama de um processamento multi-escala, ok? Então é isso que a gente vai ver nessa aula. Na próxima aula nós vamos ver a parte mais prática, em que nós vamos implementar interpolação e localização de objetos. E as pirâmides laplacianas também.